Bom, hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, Dr. Cássio Biapina. Muito prazer, Dr. Cássio, de receber aqui com a ATEC. Estou muito feliz de você estar aqui. Dr. Cássio é um cliente da ATEC, né? Ele é empreendedor, um médico empreendedor aí da educação médica profissional. A gente queria entender um pouco mais, Dr. Cássio, da sua trajetória. Né? Então vamos começar lá no começo da medicina, né? De por que você escolheu cursar medicina e também de por que você escolheu a pediatria. Sim. Então, primeiro, um prazer estar aqui hoje, uma alegria, compartilhar ideias, né? Compartilhar ideias é sempre muito legal. Então, eu sou de Juiz de Fora, formei em Juiz de Fora. Os meus pais são professores universitários e meu pai foi carreira parecida com a minha, ele foi professor e pediatra, né? Inclusive muito conhecido na região, formou uma centena de alunos e pediatras, assim, né? Uma referência, o famoso professor Ibiapina. Então, formei em Juiz de Fora, escolhi a medicina, né? Muito provavelmente por influência do meu pai, e a minha família é de médicos. Eu tenho um irmão mais novo, que é otorrino, e uma irmã mais velha que eu, que é neonatologista. Então, a história começou em Juiz de Fora. E após esse período da graduação em Juiz de Fora, eu me formei e fui fazer residência. Então, vim para Belo Horizonte, no Hospital das Clínicas, onde gostei da cidade, gostei da formação aqui e estou até hoje. E a faculdade de Juiz de Fora é uma faculdade muito famosa na medicina, né? Tem muitos médicos lá que eu conheço. Sim, a Universidade Federal de Juiz de Fora é uma universidade muito boa, né? Então, ela é referência em várias áreas, no direito, na engenharia, até no jornalismo. Muitos dos jornalistas são de lá. Até lá, Juiz de Fora é uma cidade muito cultural, artística, né? Eu, na época, até por isso, até que eu fiz professor, eu fiz assim, teatro e tal. Uma das profissões que estava no meu radar era comunicação, jornalismo. Então, eu acho que isso me ajuda muito enquanto professor, porque essa parte de arte, de cultura, eu, desde criança, gosto disso. Legal. Eu queria te perguntar, assim, a pediatria, onde que surgiu a pediatria? Se sempre foi a pediatria, por influência de família, e como que surgiu essa vocação para a vida acadêmica, né? Sim, boa pergunta. Então, durante a graduação, eu circulei em várias motivações. Sempre gostei muito do esporte, fui atleta, tenho até hoje um filho que é jogador profissional de basquete, sempre gostei de esporte. Então, uma das especialidades que estava no meu radar era ortopedia. Então, ortopedia eu sempre acompanhei muito. Meu pai, ele era um médico pediatra, mas ele era muito generalista, atendia adultos e tal, então me passou pela cabeça alguma especialidade como a clínica médica, atender adultos, até a dermatologia me passou pela cabeça, que ele era muito bom nessa área. Mas aí acabei optando pela pediatria, e aí eu tenho até uma história curiosa, porque desde o começo, quando eu me formei, eu queria ser parecido com meu pai, professor e médico. Quando eu me formei, eu fui fazer residência médica em Brasília. Isso há muitos anos atrás, há 30 anos atrás. A minha irmã já estava lá. Só que era no início, nos primórdios da residência lá em Brasília, da formação, e eu senti que ali eu estaria um pouco mais distante desse meu sonho de ser professor. Então, eu fiz 6 meses só lá, e aí, na época, hoje em dia, nem tem direito. Fiz uma prova no meio do ano que eu só tinha uma opção, só podia passar no Hospital das Clínicas da UFMG. Não existia outra prova, só tinha aquela prova. Super concorrida, comecei a estudar já enquanto residente, e aí, graças a Deus, passei. E aí vim para Belo Horizonte. E ali, no Hospital das Clínicas, aí já é mais propício para isso, né? Então, sou uma pessoa que me planeja muito. Até hoje eu faço planejamento para sempre 5 anos adiante. E aí, naquela época, eu falei, não, vou fazer a pediatria, depois eu gosto muito a minha área, né? Pneumologia pediátrica. E nessa área eu já ia me pensando nos tais 5 anos adiante. Então, aí fiz mestrado na área de pneumologia, doutorado, e aí a primeira experiência docente que eu tive foi legal. Enquanto
fazendo mestrado, porque para ser professor da Universidade Federal, geralmente você tem que ter uma graduação assim de doutorado, mas em outras privadas não. Então, eu dei sorte na época que estava começando, deve ter uns 25 anos, o curso de medicina da Unifenas, em Belo Horizonte. Então, eu fui do grupo que começou a criação, né, das primeiras turmas. Então, eu trabalhei sobre currículo, metodologia. Na época, era aprendizagem baseada em problemas, que era uma dinâmica interessante. E conheci um grupo que teve formação na Holanda. Então, daí que foi a minha primeira experiência. Mas fui trabalhando, né, essa experiência inicial na Unifenas, estudando, me capacitando. Depois terminei o doutorado e aí fui para a UFMG. Legal. E falando um pouco ainda do início da sua carreira, agora como médico mesmo, quais foram as principais dificuldades que o senhor enfrentou assim que saiu da residência? Assim, que você consegue elencar? Essa pergunta é muito boa, que é um conselho que eu dou para os jovens, que é primeiro acreditar, primeiro se formar bem, né? Tá sempre estudando, se capacitando, e isso vale até hoje, com 30 anos de formado, né? Um conceito que existe hoje, que é o aprendizado para a vida toda, é o lifelong learning. Então, tentar ser sempre essa pessoa. Infelizmente, eu vejo que muitos colegas, eles desanimam, eles param de se atualizar e vão para o trabalho, querem só trabalhar e ganhar dinheiro e não se formam, e aí a coisa não funciona. Sim. Né? Então, essa parte, eu acho que é uma coisa muito importante. Então, nesse início da carreira, eu já me preparei para atender consultas privadas, um consultório particular, sem depender de convênio. E foi um sucesso? Não foi não. Era 2 consultas por mês, 3 consultas por mês, mas eu acreditei naquilo e fui insistindo naquilo, claro que trabalhando em outros lugares para ter o dinheiro para o leite das crianças, né? Desde essa época, eu casei logo depois da residência e tal, então, mas eu acreditei naquele consultório. Então, foi 2, 3 anos ali de dificuldade, de mal conseguindo pagar as contas, mas acreditando. E aí, depois desses 2, 3 anos de dificuldade, aí foi aumentando, não uma coisa exponencial, mas foi aumentando com várias etapas, né? Num primeiro momento conseguia pagar as contas, depois começava a sobrar um pouco, depois começou até que chegar uma hora que já não tinha mais horário. Então, eu acho que os jovens têm que ter isso. Acreditar e seguir aquilo, não desanimar na primeira dificuldade, porque essa foi uma das grandes coisas. E aí eu ia fazendo as coisas paralelas, né? Então, essa história do consultório já é um exemplo que eu gosto de dar, de pensar onde você quer estar daqui a 5 anos. Então, eu queria estar atendendo um consultório de qualidade e tal, e insistir naquilo. Enquanto isso, dava até plantão noturno, faz parte do jovem médico, né? Dava o meu plantão noturno lá e tal, trabalhava na Unifenas enquanto professor e ia tentando melhorar. E aí, graças a Deus, após alguns anos, aí eu me estabeleci atendendo esse consultório, que graças a Deus é um sucesso, que eu acho que tem a ver com persistência e tem a ver com formação, né? De estar procurando sempre estar atualizado, né? E esse sábado mesmo, agora eu tenho um curso em São Paulo, que eu vou sair daqui 6 da manhã e vou voltar no final do dia. Faz parte, eu tenho 30 anos de formado. Sim. Então tem que estar sempre se atualizando. Muito interessante, 2 coisas que você falou que eu gostei muito. Hoje mesmo, eu e Gabi, a gente estava conversando sobre essa necessidade de estar sempre aprendendo e aprimorando, né? Porque no marketing também isso é muito importante. E também essa parte do processo, né, Dr. Cássio? Porque a gente não come a fruta no dia que a gente planta a semente. Né, a gente tem que regar, a gente tem que cuidar para que essa árvore dê frutos e então a gente coma essa fruta, né? E esse processo, ele é de muito aprendizado também, né? E eu acho muito interessante também o seu sucesso, ele não é só da medicina em si, mas também, pelo que você fala, de toda essa parte de comunicação, de acolhimento, da consulta centrada na pessoa, né, para que esse paciente sempre volte, sempre retorne, né, também isso faz parte do seu processo de amadurecimento no consultório, eu acredito. Não, com certeza. Então, assim, o consultório, além dessa organização, da persistência, tem essa parte até
afora a minha área técnica de pneumologista, que é a área do acolhimento, a consulta centrada na pessoa, que é o raciocínio clínico, que é ir raciocinando, qual a possibilidade, entendendo uma outra coisa, que eu gosto muito de falar para os jovens médicos, é o estudo da fisiopatologia da doença. O que está acontecendo com aquela criança, se é outra especialidade, isso vale para qualquer área. Qual que é o mecanismo fisiopatológico, inflamatório, celular, que está causando aquela doença? Porque eu sinto hoje muito nos médicos uma superficial demais o entendimento do processo. Ele às vezes até sabe a doença, mas não sabe o que aquela doença faz no organismo. Aí ele não trata de maneira completa. Então, isso é uma das grandes coisas que eu vejo. Existe alguma coisa que o senhor aprendeu na prática que gostaria que tivesse sido ensinado na faculdade? Na prática, eu, graças a Deus, igual eu falei, Juiz de Fora é uma boa faculdade, né? E eu fiz uma coisa que eu vejo pouco hoje nos jovens, nos estudantes de medicina, que eu fazia estágios extras, inclusive nas férias. Uhum. Inclusive nas férias. Até uma coisa que eu acho que é muito interessante, isso é um conceito da educação médica, que são os scripts mentais. É você atender uma doença, atender um caso, aquilo nunca mais vai sair da sua cabeça. Então, durante a faculdade, eu me aprofundei muito nessa área de atender bastante, fazendo estágios extras. Agora, a coisa que eu não aprendi na faculdade, aí tem muito a ver com a minha situação de depois ter feito pós-doutorado na Holanda, que é um ensino médico, raciocínio clínico, a própria consulta centrada na pessoa, toda essa coisa conceitual, eu fui aprender depois. Sim. Claro que eu tinha, né, tem até um nome para isso, chama modeling, que eu tinha um grande exemplo em casa, que era meu pai atendendo. Então, eu olhava ele atendendo e tal. Uhum. Então, eu tive essa sorte, né? Mas é uma coisa que eu aprendi pouco na faculdade. Sim. Raciocínio clínico, consulta centrada na pessoa. Tive bons professores, isso me ajudou muito. Mas depois eu fui aprender que isso é uma coisa que pode e deve ser ensinado, o ensino médico. Aí vem o curso Educação Médica Profissional. Consulta centrada na pessoa, comunicação, se comunicar, Sim. saber falar, saber usar o tom de voz na consulta, né? Saber explicar bem na consulta, seja desenhando, eu gosto muito de desenhar, desenhando, mostrando um vídeo, mostrando uma peça, né? Um modelo anatômico. Então, isso aí tudo eu fui me aperfeiçoando. Nós vamos conversar bastante sobre o curso, mas uma coisa que a gente nossos clientes, né, relatam bastante a dificuldade de empreender. O médico, ele não é ensinado a empreender na faculdade. Ele sai da faculdade tendo que ter um raciocínio estratégico para ser dono do próprio negócio. E eu queria entender, porque o senhor tem esse tino muito forte, e eu queria entender como que começou esse raciocínio de empreendedorismo para a gente já puxar depois o gancho para o Impro. Sim. Do empreendedorismo, eu acho que é uma coisa da minha personalidade mesmo, sabe? Eu sou uma pessoa muito organizada, sabe? Uma coisa que eu gosto de falar para os jovens também é que você até ter um tempo na semana, eu gosto de falar um turno na semana para você pensar a sua vida, é muito importante. Se você deixar só o final de semana, porque às vezes você precisa ter aquele turno para você organizar a sua vida, planejar até a vida financeira, organizar uma coisa de banco. E eu tenho um dia, é quinta-tarde. A quinta-tarde é para isso. É para pensar, para colocar a vida em dia, para planejar. Então, a minha vida, eu sou sempre uma pessoa muito organizada com essas coisas de planejamento. Então, eu acho que até o sucesso, né? Depois eu vou contar essa história melhor do curso, eu acho que é sempre planejar bem aquilo que você quer. E para planejar, você tem que ter um tempo de qualidade. Então, um conselho que eu dou, até eu tive uma aluna que falou assim, professor, foi muito legal, mas essa história que você falou da gente ter um turno, aí eu encontrei com ela depois de alguns anos, eu falei, eu faço isso, o marido dela também é médico, e passei para o meu marido, ele tem o turno dele lá, cada um tem o seu, isso é muito bom, a gente põe a vida em dia, de coisas extras, até afora da medicina. Por exemplo, outro dia, eu vou dar um exemplo bobo aqui, dessas coisas de conta de energia elétrica, né?
Eu falei assim, vou verificar consultório, o apartamento que eu moro, a outra sala que eu tenho, para passar para essa conta de energia renovável, essas empresas e tal. Economizei R$500 só nessa tarde aí, e todo mês agora eu tenho essa economia. E isso vale para tudo, né? Vale para planejamento de tudo. Então, eu acho que o empreender vem disso. Assim, eu sou uma pessoa muito organizada. E vem naquela outra história, a pergunta que eu sempre gosto de falar. Onde você quer estar daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos eu vou me aposentar da Universidade Federal de Minas Gerais. Poderia, talvez, seguir lá? Poderia. Mas eu sou uma pessoa que eu preciso de um desafio. E eu acho que aquele desafio ali, eu já fiz tudo que eu queria na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu já dei muita aula para os alunos, continuo dando, orientei muitos mestrandos, doutorandos, já fui coordenador de residência de pediatria, de pneu, mas eu acho que eu preciso de um desafio maior quando eu me aposentar. E aí daí que vem o curso de Educação Médica Profissional, uma das motivações é essa. Para começar, igual ele começou com sucesso, e aí a gente quis que ele chegasse ao Brasil inteiro, daí que vem a ajuda na turma 3 em diante da ATEC, né? Que está sendo uma coisa para esse sonho se tornar real, para daqui a 5 anos ele estar aonde eu quero que ele chegue. Perfeito. E assim, é muito inspirador, sabe, doutor Cássio? A sua motivação é muito inspiradora para a gente, porque vai de algo, assim, muito além de fazer, de empreender, né? Vai, assim, de algo que você acredita, assim, do fundo do seu coração. Então, assim, é inspirador para nós te escutar. Mas a gente quer saber também quando que começou a sua trajetória no digital, né? Que isso é uma fase, assim, do empreendedorismo que ela é bem desafiadora, né? A gente sabe que sim. Sim, essa pergunta é excelente, porque só contar um pouquinho da história, né? Eu contei para vocês, né, que eu fiz pneumologia tal, e aí estava lá orientando, mestrando, doutorando, e eu já tinha uns 15 anos de formado no ano de 2013, então um pouco mais de 10 anos atrás, 12 anos vai fazer esse ano, eu resolvi fazer um pós-doutorado. Nessa época eu tinha os meus filhos com 8, 10 anos e tal, e surgiu uma possibilidade da gente morar na Holanda um ano. Fazendo um pós-doutorado, uma coisa que até hoje é muito nova, um ensino médico. Aí fui com a minha mulher, que é neuropediatra, e fez um ano sabático, né? Até porque menino na escola, outra língua, né? Então para ela foi ótimo também, para os meus filhos foi excelente, fomos embora para Holanda em 2013. Então daí nasceu essa história do ensino médico. Depois eu voltei em 14 e tive uma experiência em cursos no digital, que foi muito legal, aí vem um pouco da formação, né? Aí fiz 2 cursos de Harvard, que tem essa metodologia tão inspiradora, com casos da semana, com fórum, fiz 2 cursos online, né? Aí tem até uma parte que era presencial nos 2, que foi muito legal também. Enfim, então aí eu fui me capacitando no ensino médico e esses cursos de Harvard. Paralelo a isso, uma coisa que desde que eu formei é a minha ligação com a Sociedade Mineira de Pediatria. Na ocasião da pandemia, 2020, quando começou a pandemia, eu era vice-presidente. E aí, 2020 foi um ano muito difícil, né? Que foi a pandemia e os custos, a sociedade que tem, assim, 3 funcionários, tem aluguel do espaço e tal, parou de ter renda. E aí essa sociedade que eu era vice-presidente, e naquela época, 2020, até tinha eventos online, mas eram não pagos, não era comum você cobrar pelo evento online. Aí eu assumi em 2021 como presidente, e aí 2021, não sei se vocês recordam, já começou meio mal, com uma nova cepa, e aí o que ia abrir não ia abrir mais, escola fechada, tudo fechado e tal. E aí eu assumi essa sociedade com o caixa no vermelho, e precisando manter a sociedade viva. Aí eu falei assim, reuni a diretoria, várias reuniões, aquela história do planejamento, o que pode cortar, vamos cortar daqui, cortar dali, mas tem que voltar a fazer evento, mas um evento diferente. Aí eu falei, vamos fazer evento com dinâmicas, aí eram estúdios, eu falei, vamos gravar no estúdio, chamar só quem grava, e vamos chamar alguém para cantar. Aí teve Clube da Esquina, Rodrigo Borges, nos eventos,
para atrair o evento e voltar a cobrar. E aí foi um sucesso no Brasil, porque todo mundo gostou dessa dinâmica, de um evento à noite ou um sábado de manhã, que tinha um intervalo, tinha uma música, todo mundo ficava mais em casa, né? Então, esses eventos para, assim, formar o pediatra, e aí com essas dinâmicas inovadoras foram um sucesso. Então, foi uma primeira coisa que foi um exemplo para o Brasil. Aí as outras sociedades, né, inclusive a brasileira de pediatria e outras sociedades de outros estados começaram a seguir esse exemplo, né? Geral, assim, de fazer umas dinâmicas inovadoras. Na época tinha até nomes, assim, que eu criei. Ped Talks, Pediatria em Pauta, Roda Viva. Criei umas dinâmicas diferentes para atrair as pessoas. Então, foi a primeira grande experiência. E aí, paralelo, aí foi essa, aí depois deu tudo certo, depois aí fui presidente no ano de 21 e 22, aí só foi abrir para evento nos últimos 6 meses de presidente, mas nesse período aí eu consegui recuperar a sociedade, consegui continuar capacitando os pediatras, esses eventos diferentes. Pois bem, aí vem essa história que aí eu já tinha feito educação médica e tal, esses cursos de Harvard, e eu tinha muita vontade de colocar essa minha missão em prática. Qual missão? Formar melhores médicos, capacitar melhor os médicos, nesse tema que até hoje é tão pouco falado, no ensino médico. Quando até hoje eu falo, não, mas você foi lá para a Holanda, ficou 1 ano estudando ensino médico, 1 ano. Eu falei, nossa, fui. Que as pessoas não entendem essa história de consulta, habilidade na consulta, raciocínio clínico, metodologia ativa, as pessoas, neurociência, como que o adulto aprende. Então, eu me formei nisso. E aí, sempre tive esse sonho de fazer esse curso na metodologia de Harvard. Ele começou até na faculdade. Eu comecei na pós-graduação oferecendo esse curso. Ofereci durante uns 4 anos. Inclusive, na pandemia, o curso já existia. Então, foi a única matéria da pós-graduação que seguiu, porque ela já era online. Uhum. E aí, fizemos tudo da dinâmica, até o seminário final foi online também. Só que naquela época, aí cada um na sua casa, né? Então, aí começamos a aprender aquela coisa de Zoom, né? Então, assim, foi um sucesso. E aí, depois, né? Eu falei, agora já está na hora da gente tentar dar esse salto maior. Oferecer um curso para o Brasil nessa metodologia de Harvard. Aí tem um amigo em São Paulo, neurologista, o Ariovaldo, e aí que eu acho que precisava ser, se eu fosse sozinho, não ia dar certo. Então, aí criamos uma metodologia, tipo esse podcast, uma aula dialogada, o caso da semana, inspirado em medicina narrativa, ambientado em diferentes cenários, até com grande alegria esse ano a ATEC criou um e-book de casos que foi sensacional para divulgar isso para todo o Brasil, um fórum de discussão, e aí teve a turma 1, que era mais assim, muita gente que me conhecia, foi um sucesso, mais de 30 pessoas, e acabou que juntou algumas pessoas de outras cidades do Brasil, que já me conheciam também, e isso, quando eu falo isso, as pessoas não entendem. Primeira vez que eu conversei com a Fernanda, mas sem nada, sem Instagram, não tem Instagram, sem nada, não tinha nada, continua não tendo, né? Tem agora a do Emprópria, que a ATEC criou, mas eu, Cássio, continuo não tendo. Primeira turma, um sucesso. Segunda, a outra turma, 2, também na raça. Criei o LinkedIn também, o LinkedIn eu criei. Aí saí de 0 para cerca de 1 ano e meio atrás, para 7.000 seguidores e conexões, que eu acho que é bem razoável, né? O Dr. Cássio, ele é um excelente comunicador, né? Ele é bem modesto, mas ele é um excelente comunicador e o LinkedIn dele é excepcional. E o LinkedIn foi ótimo e eu estou gostando. E aí depois vamos falar do Clube do Livro e tal, do resenha de livros. Então, assim, criei o LinkedIn e tal, aí turma 2, aí até num evento assim, né, eu sou até amigo até mãe de paciente, né, da Sabrina Oliveira, do VemMed, né, aí me apresentou a Fernanda e a Gabriela, e aí resolvemos fazer a turma 3 com essa ajuda. Então, estamos na turma 3 já trabalhando
Na verdade, a turma 3 foi no finalzinho que a ATEC entrou, né? Mas formamos a turma 3, então é um sucesso. As pessoas ficam felizes de fazer um curso. Até recentemente acabou a semana do raciocínio clínico e teve um super feedback de uma aluna que é a beleza de se estudar o raciocínio clínico. Isso não tem alegria maior para um professor, né? Então, aí daí que vem essa história do empreender, do planejar e tal. E o curso está sendo um sucesso, só que eu acho que o curso pode mais. Sim. Né? Ele pode chegar, já chegou. Nós já tivemos participante de vários estados. Espírito Santo, Brasília, Goiânia, até do Pará nós já tivemos. São Paulo, várias pessoas. Espírito Santo, já te falei. Ceará, mas eu acho que pode chegar a mais médicos, porque é um presente e é uma missão esse curso. Capacitar melhores médicos nesse tema tão importante do ensino médico. E uma coisa importante também, ajudar a capacitar os professores. Sim. Então, daí que veio o Empro. Legal. Conta um pouquinho mais pra gente, doutor Cássio, como que é o dia a dia de quem está cursando o Empro? Como que é a estrutura do programa? Essa pergunta é ótima, porque é uma coisa que hoje em dia, na correria do médico, né, nós adaptamos algumas coisas de Harvard para que o médico faça uma coisa profunda, que ele aprenda, mas no tempo dele. Então, semanalmente, existem várias atividades. A primeira é assistir essa aula dialogada que é gravada. Nós fomos para São Paulo, isso foi no ano de 23. Fui para São Paulo, fui 12 sábados em São Paulo, ficava o sábado em dia inteirinho gravando, num estúdio bacana como esse, eu e meu amigo Ariovaldo, escolhendo os temas. No início, a gente até gravou as primeiras semanas, a primeira e a segunda semana, a gente estava ainda formatando essa dinâmica do nosso podcast da aula dialogada. E aí foi 2 semanas perdidas, ficou ótimo, mas a gente falou assim, mas pode melhorar, vamos gravar de novo. Aí voltava lá, gravamos de lá, e depois pegamos o formato, e o formato todo mundo adora. Então tem essa aula dialogada, tem o caso da semana. Caso da semana é uma coisa que eu nunca vi no Brasil. O que é? São ambientados em diferentes cenários, um restaurante, uma livraria, rooftop do aeroporto Santos Dumont, esse que até que fez o e-book. E aí eu misturo a literatura, né, do lugar, do ambiente, com o tema da semana. Então a pessoa aprende de forma natural, aprende feliz e satisfeita, achando que ela está lendo lá sobre o rooftop do aeroporto Santos Dumont, e ela está lendo nessa semana em especial do rooftop, consulta centrada na pessoa. Está até no e-book de casos esse caso. E aí a pessoa vai aprendendo de forma natural. Paralelo a isso, tem os materiais da semana, que são um artigo, um texto, e tem alguns vídeos. Geralmente a gente gosta muito de linkar algum vídeo do TED, né? Curtinho, 15 minutos, ligado àquele tema da semana. E para terminar, esse participante, ele faz uma postagem nos fóruns. O que são os fóruns? É um ambiente de discussão, é o coração pulsante do curso. E o participante faz 3 postagens. Uma com um insight, uma impressão de algum material que chamou a atenção para ela. Eu assisti isso, eu li tal, achei legal por isso. Põe lá. Segunda postagem, ela compartilha um material novo. Ela já leu o artigo, já leu o vídeo, ou um novo texto e tal, ela compartilha um material novo. E a terceira coisa, que é uma interação com o colega. Interage com o colega. Fulano, eu gostei aqui da sua interação, por isso, a minha opinião é essa, tal. E isso é completado com uma coisa que me dá muita alegria, que é o feedback semanal. Então, eu vou lendo ao longo da semana, né? E vou fazendo meu resuminho. E aí chega no domingo, isso para mim não tem problema ser domingo. Médico, professor, você está estudando, está se capacitando no final de semana, é uma alegria para mim acordar de manhã, passear com o cachorro e tal, tomar o café tranquilo e sentar ali e terminar o feedback. Então aí eu envio um feedback, que eu faço um resumo das postagens, e aí foi uma coisa natural. Aí eu linko
com alguma coisa relacionada àquela semana, ou um livro, ou um filme. Aí acaba que o curso, muitas pessoas falam que a pessoa sai melhor, assim, que acaba que faz como um curso de crescimento pessoal, de mentoria pessoal, que aí eu linko com livros e tal, e aí geralmente a semana padrão é essa. O curso é muito enriquecedor. Essa parte de comunicação, ela engloba muito, né? Ela vai muito além do profissional. Porque quem se comunica bem como profissional se comunica bem na vida, né? Consegue ir muito bem. E é interessante também, gostei muito de uma fala sua, é sobre as primeiras turmas foram muito boas, né? E você já tem muitos alunos já no presencial, né, doutor Cássio? E aí o quanto que o marketing ele é uma peça fundamental para que a gente consiga sempre trazer mais pessoas e escalar, né? Trazer mais pessoas para conhecer sua metodologia. Porque eu gosto de fazer uma analogia como se fosse um pano molhado. Então, a gente tem um pano molhado. E aí a gente aperta o pano, sai água. Aperta o pano, sai água. De repente a gente torce e a água foi embora. Então a gente precisa molhar esse pano de novo, que é trazer mais pessoas para conhecer você, conhecer a metodologia, para que a gente seja capaz de continuar escalando essa metodologia, escalando a venda do Impro e mais pessoas conhecerem, né? Então aí que entra essa parte fundamental, que é o marketing, e é por isso que a gente desenvolveu o e-book para mais pessoas chegarem e aí sim conhecer Impro, né? Que é muito importante essa parte também. Com certeza, eu acho que assim, eu ter conseguido formar a turma 1, 2, né, sem ter divulgação, sem ter inserção em mídias sociais, assim, eu acho que foi um fenômeno, né? Mas aí eu acho que a ATEC foi essencial para esse sonho continuar e esse sonho crescer, né? Porque senão a tendência era esse pano aí, a coisa começar a ficar difícil, né? Isso. Então, claro que eu tentei no LinkedIn, mas eu acho que a ajuda de vocês, o profissionalismo, os materiais e tal, né? E foi super legal, como eu sou uma pessoa muito ativa no LinkedIn, aí a nossa comunicação, o nosso entendimento, as reuniões e tal, elas foram só cada vez se aperfeiçoando mais, né? Eu brinquei até com uma das meninas da ATEC, que é a Bárbara, que aí parecia que ela virou meu clone, que aí o pensamento dela, já de acordo, né, de conversar dos textos do LinkedIn, que ela foi adaptando para o Instagram, né, virou meu clone, e aí com muita alegria, ainda bem que agora eu tive esse clone dentro da ATEC, né, então foi um sucesso. Uma outra coisa que me trouxe muita alegria, que eu acho que pode ser até um projeto futuro, que aí foi a história do LinkedIn e do Vamos de Resenha de Livro, que é uma coisa relacionada até ao Empro, que aí um belo dia eu eu li um livro, foi até um dos primeiros que eu fiz, foi até super bacana, tem nada a ver com a medicina, foi o do tenista Fernando Meligeni, que as decisões do coração sempre têm razão, que aí ele conta a relação dele e do pai dele. Foi super engraçado, que foi um dia meio chuvoso, um domingo, aí eu acordei e tal, na época não estava tendo Empro, não. Comecei a ler o livro e fui gostando. E eu gosto de ler o livro anotando umas frases. Aí eu fui anotando. Aí eu falei, nossa, ficou legal, senhor. Eu fiz uma postagem no LinkedIn ontem, deixa eu fazer essa. Aí eu fiz, foi domingo de tardinha. Aí na hora que eu acordei no dia seguinte, tinha 40 mil visualizações. Uau! 40 mil. Aí eu falei, uai, esse pessoal gostou desse negócio de resenha, de livro. A primeira que eu fiz, eu acordei assim, o Fernando Meligeni, o outro autor com o livro, até um jornalista, André Kfouri, comentou, elogiou, gostou. Aí eu falei assim, vou fazer de outros livros que eu já li. Aí comecei a fazer todo sábado. Aí eu fiz 10. Só que aí no final já estava me estressando um pouco, porque aí começou a ter alguns livros novos que aí eu tinha que ler durante a semana, aí eu já estava acordando sábado, 4 horas da manhã, para terminar de ler o livro. Aí eu cheguei à conclusão que eu acho que eu tenho que amadurecer esse Vamos de Resenha de Livro, talvez até para um clube do livro. Sim. Que aí criar, às vezes até, quem sabe, até um produto do digital, né? Sim. Motivando alunos, quem sabe, reacendendo o gosto pela leitura de médicos e fazendo uma coisa tipo, faz com muito sucesso, né? O Leandro Carnal e a Gabriela Prioli,
do Clube do Livro, que é o Clube do Livro, até o curso do Digital da Hotmart com mais sucesso, né? Algo parecido, mais para a área de saúde. Quem sabe nós vamos estar fazendo aqui é bem parecido, né? Uhum. É uma conversa sobre aquele livro, aí tem as aulas semanais. Eu estou agora na edição 6 dele, tá? No livro 2. 12 Contos Peregrinos é o livro 2. Então eu tô nessa ideia, quem sabe no futuro vai ser uma ideia esse outro novo, que é uma coisa também, que quando vem essa coisa é do ideal, né? Quando eu penso num curso, é no ideal, não é em cifras, em dinheiro. Sim. Que legal que eu conseguisse um clube do livro para estudante de medicina e para reativar o gosto para a leitura de médicos. Seria maravilhoso. O que vier é consequência, né? Sim. E você já está instaurando essa cultura, né, de aprendizado sempre pelo Impro. Então, seria um produto muito complementar. Sim. Quem sabe, né? E, doutor Cássio, eu queria entender o que te move hoje, porque eu sei que você é uma pessoa movida por sonhos, né? E qual o legado que você queria deixar como médico e como empreendedor? Olha, boa pergunta. Eu gosto muito de uma frase. Não é minha, é do Abílio Diniz. Ser feliz, aprender e compartilhar. Né? Eu acho que essa frase, por isso que eu me identifico muito com essa frase, que é continuar fazendo tudo com alegria, dando aula com alegria, atendendo meus pacientes com alegria no consultório. Então, essa parte do ser feliz, né? Continuar aprendendo, daí que vai, depois de amanhã, essa minha ida lá para São Paulo, vou e volto no mesmo dia, continuar aprendendo e continuar compartilhando esse conhecimento. Então, na parte docente, né, fazer esse Empro crescer, chegar a todo o Brasil, porque essa estrutura dessa dinâmica de Harvard adaptada, vamos dizer assim, é maravilhosa. É uma coisa que não existe no Brasil. Então, eu acho que assim, o número de inscritos pode aumentar em 5 vezes no mínimo, né? E essa parte, enquanto médico, eu já tive muita alegria de capacitar novos profissionais da minha área de pneumo. Então, eu acho que isso aí eu já fiquei bastante feliz de formar sucessores, né? Eu acho que enquanto médico, eu acho que eu ainda vou mais um bocado ainda atendendo, mas sempre mantendo esse preceito básico, que é estar feliz com o que faz. Que eu acho que você estando feliz com o que faz, a chance de dar certo é muito grande, e sempre tentando se aperfeiçoar. Então, eu acho que esse lema do Abílio Diniz, ele se aplica muito a mim. Ser feliz, aprender e compartilhar. Porque sobre o Empro, eu até já falei isso, eu poderia estar super feliz, aliás, estou super feliz de atender, de ter meu consultório, de dar aula onde eu dou, de ir nos congressos que eu sou convidado, já estava bom demais. Mas eu acho que fiquei lá na Holanda 1 ano, aprendendo um negócio tão diferente, uma coisa que eu sinto que falta para os médicos. Então, esse conhecimento do ensino médico, para os médicos e para os docentes, tem que chegar nas pessoas. Sim. Então, daí, foi um mega investimento, né? Eu fui em São Paulo 12 vezes para criar essa estrutura para o negócio ficar padrão. Uhum. O nosso evento final, até na hora de explicar o curso, tem essas semanas, aí no evento final, numa manhã, é um negócio super elaborado, é num estúdio, que aí as pessoas, quem pode, vai no presencial, quem não pode, faz a interação na sua cidade. Essa turma agora tem gente de São Paulo, de Brasília, de Goiânia, vão estar lá na sua cidade, fazendo aquele evento, porque fica caro, né? Numa manhã inteira, num sábado, com essa estrutura e transmitindo. Nós estamos até com uma ideia até de oferecer para as pessoas conhecerem o Empro por meio do seminário, né? Sim. Então, que eu gosto de fazer desse jeito. Então, esse super investimento, às vezes até minha mulher brinca, nossa, cara, esse Empro se dedica tanto nele e tal... mas ela gosta de me incentivar, fala assim, você é um sonhador mesmo, né? Porque podia estar tranquilo, né? Indo lá pro clube, na piscina, eu fico lá 2h30, tem vezes que é 4 horas para terminar esse feedback domingo de manhã. Mas eu faço bem feliz.
Que bom, doutor Cássio. A gente está muito feliz de você compartilhar essa experiência com a gente, né? De ter vindo aqui conversar com a gente. Acho que a troca foi muito engrandecedora. Gratidão mesmo. E a gente fica por aqui. A gente fica por aqui. Muito obrigada, doutor Cássio. Eu que agradeço. Foi um momento bem agradável dessa troca de experiência e que inspirem os jovens médicos, os estudantes, a seguir esse caminho, que eu acho que é um bom caminho. Está sempre feliz com o que faz, se capacitando. E não esqueça dessa pergunta. Pense onde você quer estar daqui a 5 anos. Obrigada. Obrigada.